hoje. Além de mim, que aqui da comunidade do Fala aí PMM, nós temos as Rafas representando a comunidade. Se tudo der certo também, Lari e Ali entram depois, mas estamos aqui com vocês. É muito legal ver gente do Brasil inteiro participando, para a gente poder ter um espaço aqui seguro para trocar sobre PMM com profissionais do mercado. E, dito isso, é super legal falar quem está aqui hoje com a gente, que é o Felipe e a Rai. Então, a nossa ideia é falar sobre a atuação de PMM em empresas B2B, em empresas B2C, num papo muito descontraído, para, de fato, a gente conseguir mostrar para vocês essas diferenças nas atuações, porque nas comunidades é algo que isso tem bastante, né? A gente fica na dúvida como que PMM atua de um lado, como atua do outro, e mesmo que tenham ali muitas habilidades em comum, a atuação ela vai variar um pouquinho. Então, vai ser super legal trazer esses dois profissionais incríveis que eu admiro demais para falar com todo mundo aqui hoje. Antes da gente começar também, como normalmente tem gente nova que acaba vendo, né, marcou no LinkedIn, ou alguém chamou, é legal a gente falar quem que é o Fala aí PMM. Então, essa comunidade, ela foi criada no início desse ano, e quem está por trás são esses 5 rostinhos aqui. Então, tem eu, tem a Lari, tem a Rafa Medeiros, a Rafa Bigo e a Aline. E nós fizemos essa comunidade, ela surgiu primeiramente em Curitiba, e depois a gente resolveu expandir, e hoje temos gente aí do Brasil inteiro, o que é super legal. Então, nem preciso falar que eu sou de Curitiba, porque meu sotaque ele vai me entregar. Eu vou falar que eu não tenho sotaque até o fim. E é isso, gente. Aqui, quem é a nossa comunidade? Então, o nosso lema é menos teoria, mais dia a dia. A gente não quer, de fato, que existe muito, às vezes, um estrelismo, um endeusamento quase de pessoas ali que fazem, que estão na carreira, ou estão há muito tempo, e aqui a gente quer que todo mundo tenha um papo muito aberto, muito próximo. Então, por isso que a gente defende que menos teoria, vamos entrar no dia a dia e entender como as coisas funcionam. Hoje no LinkedIn a gente já tem mais de 3.300 pessoas, que é super legal. A gente está vendo a comunidade tomar uma proporção aí muito bacana. E também temos aí 570 pessoas da nossa comunidade do WhatsApp. Então, quem não tiver no WhatsApp e quiser entrar, as meninas vão mandar o link, e vocês estão muito convidados aí para participar. Temos discussões ótimas sobre vários temas, e todo mundo se ajuda. Isso que é o mais legal de tudo. Gente, para a gente começar também o nosso papo, mandem perguntas. Conforme aí o papo for desenrolando e tudo mais, fiquem à vontade. Vocês vão ver essas formas aí de triângulo, quadrado e bolinha no canto inferior direito. É só vocês clicarem e vocês podem mandar as perguntas, e vocês também podem votar na pergunta dos outros. Então, eu gostei do que o fulano mandou, vota, a gente vai priorizar e a gente vai colocar no final. Caso sobrem algumas perguntas e não dê tempo para a gente falar aqui, a gente coloca na comunidade, e aí a gente convida a Rai e o Fê para responderem por lá, e assim também a gente vai gerando mais interação, e vocês também podem conversar com todo mundo. Beleza? E antes da gente começar de fato, gente, é hora da foto. Porque a gente sempre esquece no final, e é aquele momento para todo mundo guardar, ter aí como eu vim, né? Isso é super legal, vocês podem compartilhar, e enfim, isso sempre é bom. Então, esse GIF é sensacional. Então, eu acho que foi a Rafa que surgiu com esse GIF, e desde então a gente adotou, ele virou eterno, e estamos aqui com esse GIF dessa senhorinha super simpática. Eu vou parar de compartilhar aqui minha tela. Vou tirar aqui o PIN. E boa, quem quiser pode abrir a câmera, preparar o sorrisão, ajeitar o cabelo, e a gente vai tirar um print. Vocês querem que eu tire aqui, meninas, ou vocês tiram aí? Vamos dois. Então, deixa eu preparar aqui. Vamos lá? 3, 2, 1. E? Aí, muito legal. Muito obrigada, pessoal. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso papo, então? Vamos pinar aqui todo mundo. Vamos pinar Rai e Felipe. E
Vamos começar. Gente, aqui, algumas introduções também que são super válidas. Hoje, então, a gente fala sobre PMM B2B e PMM B2C. Mas para deixar todo mundo na mesma página, por mais que às vezes esteja claro para alguns, mas vamos relembrar o que é o conceito de B2B e o que é o conceito de B2C. Então, B2B, a gente está falando de business to business. Então, é empresa para empresa. São empresas que vendem os produtos para outras empresas. E o B2C é o business to customer. Então, são empresas que vendem para os consumidores e para pessoas físicas, tá? Então, é legal a gente ter esse entendimento para a gente conseguir também entender até onde vai a atuação de PMM, tá? Hoje, então, aqui, eu tenho comigo, como eu falei para vocês, o prazer de ter o Felipe e a Rai. A Rai possui 4 anos aí de experiência liderando times de PMM em empresas como Arco Educação, Boa Vista Tecnologia e Blip. Hoje trabalha como PMM na Pipefy e é especializada em produtos de inteligência artificial. Então é super legal, obrigada demais por ter aceitado o convite. Rai, é um prazer ter você. Obrigada, Gabi. Opa, desculpa. Imagina! E o Felipe, que está aqui com a gente também, ele tem 10 anos trabalhando em marketing e produto, tem experiência em empresas tanto B2B quanto B2C, e hoje ele está como PMM no Nubank. Então, prazer ter você aqui. Felipe, obrigada por topar o convite. Estamos bem animados. Eu agradeço o convite. Acho que vai ser boa a conversa hoje. Boa. E aí, gente, vamos ligar os motores, vamos aquecer. Para quebrar o gelo, vocês podem me contar um fun fact aí da carreira de vocês? Posso começar? Vai, pode começar. Essa foi muito boa essa pergunta. Fiquei pensando muito o que seria um fun fact. Não sei exatamente da carreira, assim, mas pode ser que é da minha atuação de marketing, né? Não é nada de nenhuma empresa. Mas tem um cartunista, chargista chamado Marketunist. Não sei se vocês já viram alguma coisa dele. Ele faz várias charges de marketing e sempre são muito boas. E de uma época teve um concurso, tinha uma charge sem nenhuma legenda, e as pessoas podiam mandar um texto, uma legenda. E eu mandei, só que eu nem me lembrava que eu tinha mandado. E um dia eu recebo uma mensagem no LinkedIn dizendo que eu tinha vencido o concurso, e eu recebi em casa uma charge dele, tipo, enfim, a que eu tinha, enfim, escrito lá o texto, e era basicamente, era uma pessoa numa sala de reunião cheio de gadgets, assim, e daí era uma piadinha, era tipo, um dos funcionários, que é isso? Tipo, é um pássaro, um avião, e alguém falava, não, é o novo CMO, porque, tipo, toda aquela, tudo que era objetos brilhantes do marketing, a pessoa estava vestindo, basicamente, e ganhei, tipo, e daí isso eu acho que foi um fun fact legal, assim, porque eu não me lembrava que eu tinha participado e acabei vencendo o concurso. Eu tentei achar, mas para mostrar aqui, mas não achei. Se depois eu achar, eu mando uma foto. Sensacional. E você, Rai? Bom, gente, eu queria dizer só que a Gabi já tinha avisado para mim, pro Felipe, que a gente ia ter que falar o fun fact, e a gente ficou assim, nossa, o que falar nesse momento? Então, fiquei pensando assim, fun fact sobre a minha carreira. Eu lembro que na época que eu comecei, assim, em 2020, eu tive o desafio de montar uma área de product marketing dentro da Arco. Eu lembro que eu conversei com diversas pessoas no mercado, então, tipo, uma pessoa da PicPay, uma pessoa da Gup, etc. E eu fiquei assim, putz, que legal que essas pessoas estão vindo, assim, conversar comigo, mas não saía por nada, gente. Não saía, assim, tipo, eu não conhecia direitos fluxos, não conhecia direitos processos. E aí eu lembro que já em 2021, eu lembrei disso, Felipe, porque filho da Nubank, eu achei um post do Nubank falando sobre como funciona a PMM dentro do Nubank. E aí eu lembro que... Não é um fun fact, tá, gente? É só um fact, mas assim, eu lembro que ele falava sobre 4 etapas de PMM dentro do Nubank, eu falei assim, putz, é isso daqui que eu preciso fazer para a área, foi exatamente aquilo dali que eu tentei aplicar, e foi o pontapé inicial para montar uma área um pouco mais estruturada de PMM. Só que assim, gente, eu sempre falo isso, tipo, foi a minha maior ilusão, porque eu não ia conseguir, com o meu time super pequenininho, ter uma dedicação ali que ia do discovery ao life cycle do produto, sabe? Então eu fiquei... e todos os meus amigos falam assim, naquela época, nossa, montou uma área baseada num post que viu no Nubank. Mas foi muito legal, porque isso realmente abriu meus olhos, mas hoje eu vejo assim, tipo, meu Deus, muita inocência tentando achar que eu ia replicar aquilo para um time que ainda era muito pequenininho de PMM. Enfim.
Que nada, é super legal. E a gente vai aprendendo também. Acho que com o tempo que a gente vê que não tem receita de bolo, e o importante é adaptar. Mas é legal ver como as empresas também conseguem fomentar o crescimento para outras. Porque a partir de um post teu, você teve uma ideia para formar, né, a equipe ali de PMM. E claro, dependendo do tamanho da empresa, como no caso do Nubank, vai ter uma estrutura maior. Mas, gente, o sonho está aí, entendeu? O negócio é fazer chegar lá. Então, é super legal. Obrigada demais, gente, por ter compartilhado os fun facts de vocês. E agora, queria perguntar o seguinte, pensando, né, nas atuações de B2B e B2C, como que vocês definem o Product Marketing e qual que é o principal papel dessas atuações de B2B e B2C? Felipe, quer começar? Opa, tá no mudo. O clássico de reunião, né? Começa a falar e tá no mudo, mas vamos lá. Assim, o papel do marketing de produto, o papel do Product Marketing, sempre, para mim, era um papel muito do marketing, que eu sempre falei marketing raiz, né? Porque, tipo, principalmente a gente está no mercado tech, a gente entrou num universo de marketing que era basicamente aquisição, né? Tipo, era muito topo de funil, era growth hacking da vida, era, tipo, trazer lead com inbound. Pouco se falava de questão mais estratégica, em posicionamento, propósito de valor, né? O ciclo de vida do cliente, de mensagens e tudo mais. Então, acho que o marketing é esse marketing estratégico entrando no mundo tech, né, na nossa realidade aqui, né? Então, eu acho que é um papel muito estratégico, acho que independente se é B2C ou B2B, mas assim, pensando em B2C, pelo menos na minha experiência aqui no Nubank, eu acho que a gente tem uma estrutura um pouco diferente, teve algumas mudanças, mas acho que é muito forte no nosso papel, e talvez seja assim em outras empresas, uma parte mais de consistência de mensagem, tipo, o todo cuidado com quem a gente vai mandar, como é que a gente vai falar com o cliente, como é que a gente vai impactar aquele cliente nos nossos canais de comunicação, né, ter uma consistência, não só nos produtos que cada PMM cuida, mas como um todo, assim, então a gente é um trabalho muito forte, está sempre muito bem alinhado de messaging, de propósito de valor, de comunicação mesmo, o ciclo de vida daquele cliente, tanto o cliente que está entrando, que é novo, quanto um cliente que já usa alguns produtos e que a gente quer que usem outros produtos do Nubank, né? Mas acho que a parte de consistência de mensagem, de marca, de canais, enfim, isso é muito importante. Eu acho que eu vejo que hoje é muito mais do que era quando eu trabalhava em startups B2B, né? Que marketing acho que talvez não estava tão na linha de frente mesmo no dia a dia, né? Às vezes era mais times de vendas, então a gente tinha um papel mais de suporte. Acho que como a gente está muito mais próximo do cliente, acho que acaba tomando muito mais parte do meu tempo, assim, uma de atuação mesmo, de foco mais em consistência de mensagem, canais e cuidar do ciclo de vida do cliente, né? Quando a gente fala de comunicação. Legal, super legal. E você, Rai? Boa. Toda vez que eu vou começar, como agora, recentemente, eu comecei na Pipefy, ou eu preciso conversar com o PM ou com uma escolha de produtos, eu sempre uso muito sobre como a gente dupla juntos, assim. Então, antes de entrar sobre B2B, eu sempre falo muito que eu estou aqui para duplar com você e você vai entregar um produto tecnicamente viável, então, e eu vou entregar um produto comercialmente viável. Todas as minhas apresentações começam com esses dois pontos, e eu falo assim, é aqui que a gente trabalha juntos. Então, quando eu falo sobre product marketing, o meu papel, às vezes o papel do meu time dentro da empresa, eu sou essa ponta que vai te ajudar a entregar o produto certo para as pessoas certas para receber aquele produto. E essa parte do comercialmente viável, ela vai envolver sobre qual oferta a gente vai montar, qual é a mensagem que... No WhatsApp aberto, gente, desculpa. Qual a mensagem que a gente vai ter que ter do produto, qual é o preço disso, para quem a gente vai entregar, etc., em termos de ICP. E aí você garante que a técnica e que esse produto vai ser realmente muito bom junto com a squad. Dito isso, assim, então, olhando ali para a parte do comercialmente viável, que é aquela parte ali que eu fico mais perto, eu acho que dentro de B2B, e a despeito do que a gente sempre sabe, né, de sales cycle, de tomada de decisão, eu reforçaria dois pontos muito importantes, que é a parte de educação do produto, não que PMM tenha que necessariamente fazer a educação ali sobre, porque, enfim, existem áreas para isso, mas sobre a gente conseguir ajudar o produto chegar na primeira entrega de valor dele, que pode ser, enfim, diferente de empresa para empresa, de produto para produto.
Então, essa parte sobre como a gente potencializa a adoção e faz aquela empresa chegar no valor que foi prometido para ela ali em vendas, eu acho que é um papel importante nosso ali, né? E um segundo ponto é também sobre retorno daquele produto e como ele foi vendido e como a empresa pode ter esse retorno, né? Um pouco sobre ROI. Então, o que foi que a gente prometeu em termos de pitch? Como é que a gente está entregando esse benefício ali depois que ele foi, antes dele ser vendido e depois que ele foi vendido, e como é que a gente faz esses ajustes, sabe? Então, como eu disse, assim, fora todas essas questões assim que a gente sabe, né, de vender para empresas e de sales cycle, eu reforçaria muito esses 2 pontos sobre educação / adoção / chegada do primeiro valor e também retorno daquilo que aquela empresa comprou. Então, traria assim, dessa forma mais geral. Muito legal. Adorei o conceito de comercialmente viável. Vou usar isso para explicar PMM em uma frase. Achei ótimo. E, gente, como vocês já atuaram, né, nos 2 lados, tanto do B2B quanto do B2C, quais são as diferenças principais que vocês enxergam entre essas atuações? Se quiser aí já aproveitar que você estava falando para responder essa. Boa. Eu ia reforçar, assim, eu acho que existe uma questão de atuação mesmo, assim, de como a gente trabalha ali em termos de conhecer quem é exatamente aquela empresa, fazer uma segmentação muito certeira, e entender ali dentro quem está comprando, assim. Então, quando a gente está ali no B2C, a gente faz clusterização diferente de como a gente faz no B2B, assim, acho que os aspectos de segmentação são um pouquinho diferentes, mas, além desse ponto, eu acho que eu ia ressaltar também uma questão sobre marca, que eu acredito que no B2C, ela é muito mais sensível do que no B2B, não, claro que dentro do B2B a gente não tenha que trabalhar brands e não tenha que trabalhar marca, sim, é super importante, mas quando a gente pensa ali no funilzinho, né, cara, o primeiro contato que uma pessoa ali do B2C tem, assim, digamos assim, putz, eu vi isso daqui em algum determinado lugar, isso daqui me chamou, eu considero isso e, enfim, eu começo a ter esse relacionamento com a marca. E no B2B, pode acontecer assim ou não. Então, assim, pode ser que aquilo dali aconteça de uma estratégia de outbound, onde vai lá, faz uma lista, e aquela empresa é apresentada para alguma outra pessoa que a gente nem sabe se é aquela persona que vai realmente decidir. Então, eu acredito que dentro do B2C eu reforçaria muito esse ponto de marca e de segmentação mesmo, assim, de saber quem é a pessoa que a gente está falando ali dentro, quais são essas características e como é que a gente usa a melhor abordagem para chegar nela. Acho que é isso. Muito bom. Boa. Não, eu concordo com tudo que a Raira falou, assim, acho que essa parte, principalmente de segmentações, eu acho que esse é um ponto que para mim foi muito diferente, porque quando eu trabalho no B2B, tipo, eu tenho que entender quem é o cliente ideal. Meu universo, sei lá, se for 10 mil empresas, eu estou muito feliz, porque a maioria não é assim, tipo, é bem menor, a gente consegue fazer de uma forma mais, tipo, nós mesmos criar um perfil. Eu não consigo estar no perfil de uma empresa que vai ter milhões de clientes, né? Tipo, é muito difícil, exige pesquisa, tipo, exige uma área muito mais focada e com muito mais ferramentas para poder chegar em algo, né, tipo, assim, mais concreto de quem está falando como cliente, né? Essa foi uma grande diferença. Tipo, B2B eu cansei de fazer ICP, né? E eu sei que no trabalho para o B2C não vai ser da mesma forma, assim, é muito difícil dado o volume de clientes que tem. Mas para mim um grande ponto, assim, que acho que até pela natureza do negócio, né, ele existe, pelo menos no B2C quando a gente fala de ticket mais baixo, né? Talvez no B2C que venda algo de luxo, um apartamento, seja mais próximo, tipo, tem um time de vendas, né? Então, eu não trabalho com um time de vendas. Então, talvez isso, acho que até que é uma barreira de como o marketing vai estar mais próximo do cliente, de certa forma, no dia a dia, porque não tem aquela pessoa no meio que eu trago alguém para minha empresa e vai o time de vendas que vai vender. O contato, o relacionamento está muito mais próximo de vendas. Até a gente usa muito no B2B, o time de vendas, para ter muitas informações de clientes. Né? Acho que B2C não tem isso, talvez algum segmento de B2C tenha, tipo, imagino quem vende imóveis tem lá os consultores, né, os corretores que
que acabam talvez sendo essa pessoa também que tem no contato. Mas a parte do dia a dia, assim, para mim é muito diferente. E eu acho que no B2C também uma diferença que eu sinto, como a Raira falou da marca, é tipo, é todo o cuidado na hora de mandar uma comunicação. Né? Se eu mando uma comunicação no B2B, tem alguma coisa que não estava certo, teve algum erro, tipo, é ruim, a gente arruma, mas tipo, o universo é muito pequeno, talvez aquilo nem vai refletir, vai, tipo, virar algo maior do que aquele erro que a gente mandou. Mas eu entendo que no B2C, às vezes, tem uma base maior de cliente, mais sensível também, enfim, a quem é empresa e tudo mais, qualquer erro na comunicação pode gerar algo que é maior do que, tipo, isso vai para as redes sociais, às vezes vira, tipo, um negócio muito grande, né? Então, acho que a parte do cuidado mesmo, de tudo que é coisa, tipo, de e-mail, de, né, notificação para ter celular, enfim, tudo que a gente está criando de mensagem para fora, é um trabalho muito maior, assim, eu sinto, de revisão, de aprovação, de garantir que aquilo vai ser certo, né, e não vai ter nenhum erro. Erros acontecem, acho que todo mundo já recebeu algum e-mail de uma marca com uma errata, tipo, um cupom errado, mas acho que o estresse de ter que arrumar e depois arrumar o que aconteceu é muito maior. Então, essa parte de comunicação, assim, de marketing, eu vejo que é bem diferente como a gente lida no dia a dia. Talvez o B2B não tem um cuidado, mas não tem tanta preocupação quanto eu vejo, assim, né, tipo, na minha experiência com o B2C agora. Só complementando o Felipe, porque eu acho que ele foi muito certeiro nesse ponto, e trazendo aqui exemplos também, eu lembro que quando eu estava na Blip, a gente trabalhava muito com a Meta, né? Enfim. E, e eu lembro que eu estava lançando um produto, que hoje ele tem o nome dele, já está ok no mercado, mas assim, nesse processo, gente, o produto mudou de nome, sei lá, umas 3 vezes, então a gente acha que isso acontece com a gente, mas não, era o time da Meta que estava lá em Londres fazendo e o nome do produto mudou 3 vezes, mas assim, pouco importa, sabe? Porque, na verdade, não que pouco importa, mas assim, na verdade, talvez aquele nome daquele produto e aquela mensagem daquele produto nem chegou necessariamente para as pessoas que deveriam chegar, ou chegou para uma galera, tipo, um usuário e para o decisor ele nem sabia direito sobre aquele produto, sabe? Então, essa questão sobre sensibilidade da comunicação, eu acredito que o B2C realmente esteja muito mais ligado sobre qualquer coisa que sai do produto ali em relação ao B2B, sabe? Perfeito. Eu acho que é quase uma competição em B2C de quem acha o erro antes da marca tal e se você viu também o erro, se você recebeu aquela comunicação. Eu acho que cria esse burburinho. E achei muito interessante como vocês falam da marca, porque o B2C tem todo esse cuidado de como você vai falar, porque realmente você pode virar um meme, você pode virar um post ou em alguma rede social. E eu acho que do B2B, o que eu vejo bastante é a influência que marcas têm na hora da decisão. Porque você vai ser impactado por uma marca e você vai falar, nossa, eu não conheço, eu vou atrás e vou buscar mais informações. Dependendo ali das marcas que também estão confiando naquela empresa, você, como B2B, vai poder tomar essa decisão. Então, tem a marca, ela impacta os dois mundos de formas diferentes. Eu vejo que em B2B é essa parte de influência mesmo no fator da decisão, e em B2C é a forma talvez mais emocional, ali um relacional que você vai ter com aquela marca. Mas super importante isso mesmo. E, gente, também seguindo aqui, como que vocês enxergam também que PMM pode contribuir de forma mais estratégica em um produto de B2B e B2C, pensando ali em fase de crescimento? Quais desafios que vocês também enxergam nessa etapa? Pô, eu posso tentar responder. Eu fiquei pensando muito nessa pergunta também, assim. Eu acho que acho que não pegando, né, acho que só talvez o exemplo do Nubank, eu imagino que pode ser algo mais geral, assim, como eu vejo outros colegas de trabalho que já sempre tiveram uma experiência mais de bens de consumo, enfim, esse tipo de empresa, como é que o marketing atuava. Acho que, como eu falei, a gente está mais na linha de frente no sentido, a gente está falando com o cliente. Talvez a gente não esteja fazendo não seja eu, PMM, fazendo uma pesquisa, mas a gente tem pessoas que estão fazendo pesquisa, trazendo insights de mercado, a gente está acompanhando as métricas da marca no mercado. Eu acho que a gente tem muita informação muito importante para levar para times de produto, para levar para outras áreas da empresa, falando, olha, o cliente X desse segmento tem está interessado nesses produtos que a gente tem, interessa da concorrência de outros produtos que são importantes para ele, como é que a gente vai fazer para, de repente,
conquistar melhor, tipo, trazer mais gente, dado que a gente ainda não tem esses produtos prontos enfim, na nossa empresa. Eu acho que a gente acaba tendo com o tempo, um domínio maior também, tipo, do que funciona de mensagem, o que não funciona, dado que seja os times de marketing vão estar fazendo as comunicações de forma mais recorrente, e a gente consegue, acho, contribuir justamente com isso, trazendo muita informação do cliente mesmo. Obviamente, né, os times de produto continuam fazendo seus discoveries, suas pesquisas, mas no dia a dia de marketing, eu acho que acaba trazendo insumos mais de mercado mesmo, né? Assim, os times de produto, obviamente, fazem suas comparações, quando está produzindo um produto, né? Vão fazer uma análise de concorrência, mas, tipo, no dia a dia, tem outros times que vão estar olhando isso de forma constante, recorrente. Eu acho que a gente consegue levar de uma forma com muita informação, né? E eu digo, para mim, é diferente de B2B, como eu comentei antes do ICP, às vezes quem faz esse tipo de pesquisa é o time de marketing, com 3, 4 pessoas. Não, às vezes nem todas as empresas B2B vão ter um tamanho para ter uma área mesmo mais estruturada de insights, sei lá, ou de dados, que está toda de forma ativa trazendo informações sobre isso. Então, acho que assim, a gente consegue contribuir muito para a estratégica tipo, de mercado mesmo. Tanto a visão do enfim, dos nossos clientes, de concorrência, mas também o que a gente percebe no dia a dia, nas comunicações que a gente faz, o que tem melhor performance, o que não tem, o que argumento funciona melhor que outro, e levar isso de volta para os times de produto, né, e ter essa troca. E daí a gente levando e tentando influenciar de certa forma com informações do que os times de produto estão fazendo, ou outras áreas que sejam também consumam esse tipo de informação, e receber de volta toda a perspectiva e visão dos produtos que a gente está trabalhando junto. Então, eu sinto que é muito mais forte assim, o papel do marketing nessa influência, né, do que outras áreas, né? Acho que em B2B, às vezes, outras áreas têm mais influência que a gente nesse sentido, né? Mas, para mim, essa é a grande, assim, como a gente contribui estrategicamente. Eu assino embaixo, inclusive, para B2B, assim, eu acho que era exatamente esse o ponto que eu ia tocar. Eu acho que o mais estratégico em relação ao nosso papel quando o produto está em crescimento é sobre o quanto a gente entende informação sobre o mercado. E não só sobre questão de análise de concorrência, etc., mas eu acho sobre o quanto a gente está ali entendendo sobre como aquele produto está sendo entregado, por exemplo, entregue. Então, eu vou dar um exemplo do que aconteceu agora. Eu estava no evento de IA que estava rolando aqui em São Paulo, né? E eu vim com uma vendedora no Uber, né? E eu tinha acabado de fazer um lançamento específico, uma atualização do produto que rolou. E ela falou assim, Rai, legal que isso rolou e tal, mas o cliente X, a empresa X, disse que eles estão fazendo as próprias LLMs deles, etc. Assim, aí eles não vão querer isso por conta disso. Eu falei assim, putz, espera aí, aqui você me deu uma informação totalmente nova, que nunca apareceu em nenhum momento ali de Discovery, que, tipo, cara, isso daqui muda muita coisa do meu argumento que eu estou usando para vender, assim, que está no deck, etc. Ela falou, olha, e não foi só esse cliente, teve esse outro, e ela foi me dando esses argumentos, eu falei assim, putz, pera, sabe, a gente tinha investigado isso, e agora você está me dizendo que tem outro rumo, então eu preciso disso por escrito, que amanhã eu vou levar para a Squad, e a gente vai entender se é exatamente isso, se tem alguma questão técnica, e eu retorno sobre como a gente vai quebrar essa objeção. E não era nem necessariamente era uma objeção, mas assim, era um ponto muito crítico que mexia um pouco na nossa mensagem e mexia na estrutura ali de como aquele produto estava sendo oferecido. Então, eu acho que o mais relevante mesmo do nosso papel é ficar fazendo esse acompanhamento e ter essa capacidade de conseguir reunir os insights e saber assim, nossa, esse daqui é um insight super relevante, esse daqui é legal, mas essa empresa, ela vai costumar reclamar disso mesmo, então talvez eu não ponha tanto peso nisso. Então, eu concordo super com o Felipe nesse aspecto, assim, de estar olhando para o mercado, ter essas informações de mercado e conseguir levar isso para dentro do time de produtos. Acho que é isso. É isso, e é saber filtrar também muitas vezes a informação, porque às vezes a gente recebe uma informação ali internamente que não necessariamente reflete ali o que o cliente quer. Ou às vezes quando você escuta também um cliente final, no caso ali de B2C, é tentar entender as entrelinhas. E não é fácil, mas você precisa entender que às vezes o que ele quer é diferente, ou o que ele está falando que ele quer, às vezes é diferente do que ele precisa. E aí fazer esse jogo, ter um jogo de cintura de fato para entender e conseguir
tanto ajustar, acho que mensagem, mas também o produto, de dar insight no roadmap e fazer, gente, vamos tentar fazer melhoria tal, porque o cliente está falando isso, mas ele quer isso aqui. E a gente vai contando essa história, fazendo que ela faça mais sentido. Então, isso é super legal. Sim, e assim, é exatamente isso que você falou sobre o filtro. E foi isso que eu pedi para ela. Eu falei, nossa, cara, me passa isso daqui, porque eu nem sei se ela, como vendedora, está pronta tecnicamente para me dizer que aquele realmente é um problema, sabe? Então, a gente precisa muito bem saber se é um ponto do cliente, é um ponto da pessoa que passou a informação, como feedback ali do produto, ou se realmente é algo crítico e que, de fato, a gente vai precisar alterar no produto ou alterar na mensagem. Exato, isso faz toda a diferença. Coletar informação e começar a investigar e ver se faz sentido para priorizar interno. Isso é essencial. E eu acho que, pela fala de vocês, eu consigo pegar algumas coisas. Mas eu queria que vocês deixassem mais claro também, assim, para todo mundo, qual é o tipo de skill e perfil profissional que vocês acreditam ser relevante para cada atuação. Eu posso começar. Eu acho que é um pouquinho disso que eu estava falando, assim, acho que curiosidade para tentar investigar aquele problema, saber qual é o problema primeiro, né? Então, assim, entender as nuances dele e depois ter um senso analítico ali para conseguir reunir esses insights e transformar isso em inteligência / informação. Então, eu acho que isso é muito essencial, sabe? Então, todas as vezes que eu tive que recrutar PMMs para o meu time, esse foi o ponto que eu mais analisei, sobre o quanto aquela pessoa ali estava disposta a mergulhar no desafio, no produto, no mercado, e qual era a capacidade dela de conseguir reunir todas aquelas informações e transformar em estratégia, ou transformar em, enfim, inteligência mesmo, que vai ser útil para a gente usar para outras coisas, sabe? Eu acho que eu reforçaria muito esses dois pontos. Assim, eu acho que o que a Hera falou, eu concordo também plenamente, e eu não acho que tem uma diferença entre o B2C e o B2B aqui. E isso é uma coisa que eu já pensava algum tempo atrás, assim, antes de entrar no mundo B2C, né, tipo, qual, assim, na parte de skills, né, tipo, de profissional, o que eu penso no PMM? Para mim, eu acho que é essa, bom, a parte marketing, no geral, tem essa curiosidade tipo, e de aprender coisas, porque se a gente pegar a atividade de marketing, o universo é enorme, tem muita coisa, né, que a gente fala dentro de marketing. Então, isso que é essencial, tipo, entender de marketing estratégico, não só a parte mais, tipo, topo, que a gente está falando isso, topo de funil, eu sou muito bom em paid media, mas se o meu foco é só nisso, talvez precise desenvolver outras habilidades, né, para poder ter um escopo maior, que eu acho que entra em PMM. Eu acho que todo mundo, que essa pessoa é curiosa para estudar, ela não precisa ter uma formação, tipo, eu sou formado em administração e marketing, mas não precisa, a pessoa aprende isso de forma, hoje em dia, tipo, livros, blogs, enfim, né, então eu acho que parte de produtos digitais, B2B, para mim sempre foi muito importante a pessoa de PMM entender de gestão de produto. Talvez para B2C, dependendo do tamanho da empresa, acho que no Nubank hoje, uma empresa gigantesca, nem todo mundo do time de marketing tem contatos com os times de produto, né? Tem outras áreas, talvez as pessoas elas não precisem ter ter um entendimento de como funciona a gestão de produtos digitais. Talvez isso tenha uma diferença. B2B, empresa tech, geralmente a gente está muito próximo dos times de produto, todos os PMMs estão, então entender de como o PM está trabalhando é muito importante. Eu já tinha isso, eu trabalho próximo dos times de produto no Nubank, então isso me ajuda, né? Mas esse pacotinho, acho que ele vale para qualquer tipo de empresa. No fim do dia, a grande diferença vai ser o entendimento de que a gente está vendendo, né? Quem são nossos clientes, que daí sim vai variar, como a gente já falou aqui, algumas coisas que mudam de uma empresa para outra. Mas acho que skills e habilidades, elas funcionam para as duas experiências, assim. E, enfim, né, todo mundo aqui aprender e ler todos os eventos que vocês já fizeram, todos os conteúdos que vocês produzem, com certeza contribui para as duas realidades de trabalho. Então, acho que eu não vejo que tem uma diferenciação muito grande, assim, pro profissional, né? Perfeito. Isso é super importante também, porque eu acho que quando a gente não tem conhecimento de como essas atuações acontecem, a gente fica pensando que, poxa, PMM já é um unicórnio. Aí você falar de PMM B2B, B2C, você está falando de a evolução Pokémon do PMM e tal. E na verdade não. Acho que não tem segredo. É mais, talvez, habilidades que você vai usar mais ou menos de acordo ali com a atuação da empresa. E eu acho que também da estrutura de time.
que tem muito ali do que o Felipe falou, né, de estar perto de produto. Acho que se a cultura da empresa possibilita isso, do lado de B2B e B2C, isso facilita bastante também ter esse contato e saber. Eu particularmente adoro essa habilidade, pois é quase como um tradutor. PMM, ele é um tradutor. A gente pega o técnico e transforma em algo vendável. Eu acho que isso é uma das coisas mais mágicas, assim, que PMM consegue entregar para a empresa, né? E também falando, acho que essa aqui é legal, acho que o pessoal vai gostar, mas quais são os maiores erros que vocês já observaram ou enfrentaram ao tentar alinhar estratégias de product marketing com vendas, CS, tecnologia? E não só, né, os maiores problemas, não vamos só apontar, gente, vamos falar como que a gente resolveu esses problemas. Posso começar? Você quer começar? Pode falar. Essa é muito boa, assim. Eu acho que aqui a gente está falando, né? Acho que né, CS, vendas, tecnologia, acho que tem universo. Esse é muito forte de B2B, né? Eu gostei de falar dos dois, porque eu acho que B2B é clássico esse problema, porque e talvez B2C em alguns outros times, né? Mas assim, acho que os problemas de alinhamento que eu sempre tive em B2B, acho que foi muito justamente qual que eram as minhas motivações e o que o nosso time de marketing, onde eu estava dentro, ou tendo um time de produto, qual que eram nossos objetivos, que nem sempre estavam alinhados com os objetivos de cada um dos times. Como eu falei, né, às vezes o time de vendas tem muito mais influência e, tipo, é só vendas, tipo, o cara tem que trazer para mim leads novos e clientes, sei lá, né, time de sucesso do cliente, como está mais do dia a dia, talvez tenham outras necessidades. Eu trabalhei em uma empresa que chegou o PMM, né, começou a estrutura e a gente disse assim, não, somos nós de CS que falamos com o cliente, vocês não falam com o cliente. Eu pensei, não, eu vou falar com o cliente sim, olha como é que não vou falar com o cliente. Então, como é que resolvi isso? O clássico, põe tudo numa sala, com as lideranças, e assim, pessoal, vamos nos alinhar aqui com as lideranças. Por que eu digo com as lideranças? Porque a gente, no time, no dia a dia, às vezes a gente chega num acordo, tudo legal, só que daí chega na liderança, na reunião de pauta, de sprint, sei lá, né, como é que trabalham, vai vir outras prioridades e aquilo vai se perder. Então, eu sempre gostava de alinhar com as lideranças, tipo, lideranças se alinhem e depois a gente desce nos times e resolve, tipo, como é que vai executar e fazer as tarefas. Eu acho que no B2C muda um pouco, talvez os desafios que mais que eu tive eram, porque com o marketing, eu falei, às vezes tem muita influência também, né, e os times de produto, e passou por uma reestrutura de times no Nubank, né, o time de produto, o time de marketing. Eu comecei um time de produto e fui para uma estrutura de marketing. Eu acho que nosso maior atrito, digamos assim, de como trabalhar muito era assim, tinha um time de produto um plano de levar um produto para o mercado e todas as suas fases, né, de rollout para clientes, e o time de marketing tinha toda a estratégia de marketing já definida de quais são os produtos que a gente ia falar, como é que a gente ia levar esses produtos para o mercado, no universo de muitos produtos. Eu acho que aqui o trabalho era muito, de novo, de alinhamento. Olha, pessoal, aqui que é a nossa estratégia de marketing, isso que a gente vai falar para o mercado nesse trimestre, porque é algo que vem, às vezes, da marca Nubank, o que o Nubank quer ser para o mercado e não de um produto X, Y ou Z. Né, e esses alinhamentos de produto, eu acho que foi muito também, de novo, eu sempre gosto, se dá problema no dia a dia, as lideranças resolvem. Eu sempre, assim, escalava, nunca tive problema em escalar para o meu líder e pedir, conversa com o líder da outra área. E se não é o nosso líder direto, é mais acima, fala com os líderes, tipo, com os chefões, né, conversa entre si, e depois a gente desce para poder resolver se tem alguma pendência. Então, acho que esses alinhamentos, assim, entre marketing e outros times, né, e PMM, enfim, eles só são resolvidos, às vezes, quando a gente escala e até facilita o nosso trabalho. Então, já me estressei muito no dia a dia, e o dia que eu resolvi falar pela primeira vez, vamos pegar nossos chefes, vamos resolver isso, nunca mais eu deixei de fazer isso quando tinha uma pendência. Eu acho que é muito importante que os nossos chefes também entendam isso, né? Eu acho que é algo que às vezes, nós, no dia a dia, precisamos tipo, reforçar e pedir se a gente não tem essa ajuda proativa e esse incentivo para levar para outros fóruns. Mas para mim funciona assim. Tinha conflito, escala, se precisar, e daí se resolve e depois a gente desce para poder tocar o dia a dia. Cara, essa pergunta, para mim, assim, na hora que você fez aqui, eu fiquei assim, gente, sei lá, porque, para mim, eu acho que é a parte mais difícil do nosso trabalho, assim, eu não sei como é a experiência de vocês, mas eu acho que, pelo menos para mim, é a parte mais exaustiva, a gente carregar esse fardo de orquestrar
a infinidade de áreas dentro de um processo de lançamento, assim. Então, é o marketing, o CS, são as vendas, é o suporte, eu não sei, sabe, assim, é muito, muito, muito exaustivo. Então, eu achei que o Felipe já deu dicas muito boas, e eu acho que uma das coisas que eu gosto muito de fazer, e nesses processos de lançamento, onde as coisas estavam desalinhadas, e eu sempre falava isso para as minhas lideradas, era a corresponsabilização. Então, assim, eu sempre chegava muito sobre, gente, o objetivo aqui é esse, a sua área vai receber esse incrível papel de fazer isso. E aí, você topa ou não topa? Porque se não fizer, assim, alguém vai acabar fazendo, sabe? Então, eu sempre corresponsabilizava as áreas pelo sucesso daquele projeto ali que iria sair, sabe? Eu sempre, tipo, conseguia delegar papéis muito claros e objetivos muito claros em relação às áreas. Nem sempre dava certo, assim, então, algumas vezes é claro que a gente parte nesses pontos, assim, de nossa, só CS que fala, já passei por isso N vezes. Não, aqui vocês não podem entrar. E é isso que, como eu disse, assim, eu acho que é um fardo muito grande que a gente carrega de ter que lidar com essas questões empresariais e culturais, mas enfim, estamos no meio disso. Um outro ponto que não tem nada a ver sobre PMM é sobre o nosso relacionamento com as pessoas, assim. Eu sei que isso parece bizarro, mas o fato de você vir no Uber com uma vendedora e, sei lá, perguntar da vida dela e como é que está a carteira dela e como é que está o produto e conhecer um pouco da realidade dela a ponto de você saber, nossa, você lembra quando você me falou desse cliente? Eu estou precisando dele para um beta. Você acha que você consegue colocar ou marcar? Então, uma das coisas que eu gosto muito de frisar é sobre quanto a gente consegue se inserir dentro daquela realidade da área para, enfim, criar relações e conseguir fazer os nossos projetos andarem. Mas, como eu disse, assim, eu acho que esse é um dos papéis mais ingratos que a gente tem que ter. Eu acho que exige muita, muita, muita soft skill. Mas é necessário e a gente tem que superar ele de algum modo, assim. E além disso, eu acho que um bom ponto de relacionamento, de como orquestrar tudo isso, é a gente deixar muito claro os product stages do produto. Então, assim, gente, esse produto aqui, a realidade dele é essa, ele não está funcionando muito bem, ele ainda está em beta. Um beta é isso, depois do beta ele vai para o open beta, que é isso. Então, overcomunicar é um ponto relevante também que eu daria de dica sobre a nossa realidade e passar isso para eles. Só queria complementar, acho que, que a gente falou muito de construir pontes, assim, eu acho que, pelo menos assim, que eu vejo outras pessoas de marketing, por natureza a gente quer resolver os problemas de todo mundo, então a gente quer fazer as coisas, né, então essa parte de construir pontes, muitas vezes a gente se coloca numa posição de querer fazer aquilo, e quando talvez nem é o melhor uso do nosso tempo, né, tipo, a gente deveria estar priorizando outras coisas no dia a dia, e deixar outras pessoas resolverem esse conflito de uma maneira mais efetiva, por isso eu falo assim, a questão de escalar para mim vem muito disso, né? Porque a gente quer no dia a dia ali, tipo, trabalhar junto e fazer, não, vamos dar um jeito, mas, tipo, isso às vezes não funciona, por mais que a gente queira que funcione. Então, às vezes, já tem que até abrir um pouco, largar um pouco de mão, assim, dizer, putz, não vou ser eu que vou resolver isso, alguma outra pessoa tem que resolver para depois que a gente consiga voltar para o caminho certo, assim. Então, acho que por muito tempo eu me estressei muito porque eu queria resolver aquele problema de tudo que é jeito, sendo que eu não tinha, não era nem capacidade, mas eu não tinha, talvez, a influência, eu não tinha tipo, o papel para fazer aquilo, e talvez a pessoa do outro time nem me via como esse papel também, né? Então, acho que isso era muito importante. Quando eu aprendi que não ia conseguir poder ajudar por todo momento, fazer tudo que tinha que fazer, assim, para resolver aquele problema, foi muito melhor. Acho que eu consegui, né? Acho que eu amadureci até como profissional, consegui entender melhor as dinâmicas dos times e quem eu deveria pedir ajuda em alguns casos. Então, acho que isso, às vezes, é muito nós pessoas de marketing mesmo, tá nesse querer fazer tudo e não conseguir, se frustrar, enfim, quando podia ter resolvido de uma maneira mais fácil, né? Você falou sobre esse não tinha, eu ia completar, não tinha anticorpos. Eu lembro que teve um diretor meu que ele falou assim, cara, Raíra, você não tem anticorpos para fazer isso. Então, assim, deixa que daqui para cá eu já tenho mais anticorpos e aqui você não se mete, que foi o ponto da escala que você falou. Então, toda vez eu uso essa analogia dos anticorpos, tipo, ok, aqui eu não tenho anticorpos, então essa parte eu não vou me meter. Perfeito. É outra referência que eu vou sair usando, gente. É isso. A gente vai conversando, vai pegando referências e começa a usar.
Mas essa também da ponte, ela é muito boa, porque não adianta ser Bob construtor e tentar pegar e fazer tudo sozinho. Acho que muito mais do que pegar e construir ali a ponte sozinho, é você conseguir convencer as pessoas a construir a ponte com você, né? E fazer com que todo mundo se ajude no final do dia. Acho que isso é um papel de PMM, precisa de muita soft skill, muito jogo de cintura, muita flexibilidade para conseguir entregar ali o melhor possível. E também para a gente tentar conseguir aqui pegar algumas perguntinhas que o pessoal mandou, tem bastante gente mandando pergunta. Eu vou para um bate-bola, jogo rápido, com perguntinhas aí para vocês. Vamos começar por, se vocês pudessem me dizer aí uma referência ou case de posicionamento B2B e B2C, o que vocês acham que vale a pena a galera conhecer? Eu acho que, nossa, eu fiquei realmente pensativa em relação a essa pergunta. Eu acho que não necessariamente um case, mas sobre empresa que eu gosto de acompanhar. Não sei se a Yara ainda está aqui, mas eu vi que ela estava aqui. É a Salesforce. Então, assim, eu lembro que na época da Blip a gente estava lançando. Ah, tá aí, ela lembra. A gente estava lançando o nosso Market Cloud, etc., CDP, e a gente fazia muito traqueamento da Salesforce, porque eles tinham um produto muito parecido, e a gente ficava assim, caramba, como é que eles conseguem toda semana mudar esse discurso aqui para falar que eles têm esse produto que eles ainda não têm, sabe? Então, toda vez que eu quero pegar uma inspiração de como eu devo trabalhar com product marketing, como é que eu vendo terreno lá na Lua, eu abro o site da Salesforce e penso, putz, o que é que eles estão fazendo aqui, que eu acho mega relevante, enfim, e vai me inspirar de algum modo, sabe? Acho que é isso. A B2C, Felipe, você quer falar B2C? Eu acho que... Não, posso falar. Eu fiquei pensando, tipo, nesses casos, assim, acho que talvez nós, PMMs, a gente tem muito caso de B2B, porque a comunidade geralmente está nesse... E B2C eu me lembro, tipo, de coisas, de cases da época da faculdade, basicamente, né? Mas tem um que eu sempre gostei, que é o caso das Havaianas, que talvez seja muito clichê, mas mostra como um posicionamento e um esforço muito grande, não só de falar as coisas, mas de mudar os produtos, muda a perspectiva de uma empresa, de uma marca no mercado, né? Tipo, Havaianas foi de um chinelo que era 3 modelos, tipo, que não era nada fashion para uma marca de moda, né? Tipo, e não foi da noite pro dia, mas para mim mostra consistência. Posicionamento é consistência. Então, às vezes, a gente, em empresas B2B, começa a virar moda, falar de posicionamento e marca, acho que vai lançar uma mensagem nova, no outro dia as pessoas vão falar da gente daquele jeito. É consistência. Para mim, o case da Havaianas é clássico, consistência, esforço total da empresa para mudar, né, para acompanhar essa mudança. Então, para mim, do B2C, assim, é o que eu mais sempre me chamou a atenção das primeiras que eu conheci ele, né? Perfeito. E também aí tem uma correlação muito grande, né, de PMM e branding, que é super importante essas equipes trabalharem juntinhas, que faz toda a diferença. E se vocês pudessem trazer algo de B2B para B2C e vice-versa, o que seria? Cara, eu acho que seria conhecer a pessoa além da empresa, assim, sabe? Então, conseguir entender quem realmente está comprando e qual é a motivação para isso, assim. Eu acho que esse é o principal. Quando eu vou fazer discovery, eu sempre pergunto assim, cara, qual é seu cargo? O que é sucesso para o seu cargo? Você faz o quê? De onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Porque aquilo dali influencia sobre como aquela pessoa que vai decidir ou vai usar o produto vai se relacionar com aquele produto, sabe? Então, eu acho que dentro de B2C a gente procura entender muito sobre a pessoa que está comprando. Eu acho que B2B deveria adotar ainda mais essa prática para além de segmentação, para além de ICP. E para além de uma persona muito basicona, como a gente faz ali, sabe? Entender realmente as motivações de compra e o que é sucesso para aquela pessoa que está ali comprando / usando o produto. Boa, eu fiquei pensando muito também nessa pergunta de como trazer, né, de que trazer B2B para B2C, assim, não sei se na visão de marketing, eu acho que a transferência de B2C para B2B hoje ela é muito mais clara, é só ver, tipo, a questão de marca, enfim, tá entrando no mundo B2B mais de forma geral agora, mas uma coisa como profissional, PMM, eu tive muito mais no B2B esse trabalho de fazer as coisas, então, tipo, talvez pelo tamanho das empresas também, mas usar tecnologias diferentes, tipo, ter um contato com diferentes, sei lá, frameworks de trabalho, porque eu lidava com o time de vendas, com o time de CS, com o time de produto. Então, esse conhecimento que amplo de muitas áreas
e muitas tecnologias e fazer as coisas no dia a dia, talvez, assim, eu trouxe, né, mas acho que é muito importante, que eu não sei se todo mundo que está no mercado B2C, que atua com PMM, veio de uma base já de empresa tech, às vezes vem de outras empresas que sempre foi de, sei lá, público B2C com outras estruturas de marketing, e daí entra uma empresa de tecnologia, talvez não tenha o mesmo, enfim, esse mesmo, não digo nem confiança, mas me fugiu a palavra, tipo, se sentir confortável, no mesmo conforto para lidar com tecnologias e ter isso na manga, assim, putz, se eu precisar fazer algo, eu consigo fazer. Então, acho que essa proximidade, assim, né, que eu tive com o B2B, muito parte de tecnologia mesmo, me ajuda bastante hoje, assim. Então, talvez seja algo que não sei se todo mundo, que talvez vem de outros backgrounds, teriam. Então, acho que isso me ajuda, eu acho que é algo que dá para transferir, assim, legal. Não, é massa demais. E Rai, agora para você. Se você pudesse criar uma lei mundial que todos os PMMs B2B vão ter que respeitar, qual seria? Entra hoje Eu em acho vigor, que gente, atenção. Eu acho que seria isso que eu acabei de falar, gente. Vamos fazer entrevista com o cliente, sabe? E descobrir quem está comprando, quem está usando no nível muito profundo de produto. Eu queria dar muito exemplo de um produto que eu estou fazendo agora, assim, mas a gente está com tempo curto, mas, tipo, entrevistar cliente, conhecendo as motivações dele, para mim foi essencial para fazer esse produto funcionar, sabe? Não daria para pegar isso olhando na Gartner ou procurando no Google informações. Então, seria isso, assim, entrevistar cliente e estar tá ali desde o iniciozinho, quando o produto está nascendo. Acho que é isso. Perfeito. E você, Felipe, se você pudesse criar uma lei mundial de todos os PMMs B2C que precisassem respeitar, o que seria? Para mim, a lei teria que ser assim, tipo, PMM B2C não pode mandar uma comunicação sem garantir, tipo, que seja consistente com o que a gente quer dizer para o mercado. Tipo, é um trabalho muito grande de revisar, tipo, tem que ser chato mesmo, né? Porque, tipo, uma parte crítica, mas nenhuma comunicação é para o cliente sem tipo, garantir uma consistência. Tem que ter consistência. Não dá para deixar, não, essa aqui não tem problema, não. Tudo tem que ser consistente, tem que ser chato mesmo e criterioso na hora de fazer uma comunicação para fora, assim. Então, para mim, se essa lei existisse, acho que todos nós, talvez, a gente ia ser pego em algum momento da nossa carreira, mas eu acho que deveria ser muito respeitada. Perfeito. Deve ser quase igual a carteira de motorista, né? Você vai recebendo pontos até você perder, mas, tipo, até você perder, né, demora um tempinho. Mas, gente, eu sei que a gente está quase aí estourando o nosso tempo. Vou pegar aqui uma perguntinha, as outras serão respondidas, a gente tomou nota, a gente depois coloca na comunidade e aí o Felipe e a Rai interagem com vocês. Mas eu vou pegar uma aqui para a gente fazer e para a gente fechar nosso papo aqui com chave de ouro. Então, gente, essa pergunta aqui ela veio da Laís. Vocês já ouviram outros profissionais falando que empresas B2C não precisam tanto da área de PMM quanto de uma empresa B2B? A própria pesquisa salarial que a gente fez, que a comunidade aqui produziu, tanto fala PMM quanto elas que lançam, mostrou que de 80 a 20 aí de PMMs está no universo B2B. Então, como que a gente consegue ultrapassar essa barreira cultural no B2C? Eu posso dar uma opinião aqui. É que talvez o termo PMM ele é muito forte em empresas B2B hoje, né? Tipo, para mim, como eu comentei já algumas vezes aqui, acho que para mim B2C, os papéis de marketing, eu acho que muitos já tinham essa mesma abordagem que a gente tem com o PMM. Então, enfim, eu tive, né, tenho colegas no Nubank que eram brand managers de outras empresas. Então, acho que isso é mais natural. E, de fato, hoje, né, até eu trouxe aqui como PMM, porque explicar toda a mudança, mas não tem mais PMMs no Nubank. A gente é Marketing Managers, e daí eu sou Marketing Manager que, por acaso, trabalho com produtos. Né? Mas acho que não é porque não precisa ter. É que talvez o nome ele esteja muito atrelado com outros segmentos de empresa e que pessoas de marketing já faziam em B2C é o que o PMM está trazendo para empresas B2B. Né? Eu sempre acreditei que empresas B2B crescendo com o PMM, justamente pelos desafios de mercado, de concorrência, está se tornando quase próximo ao B2C, muitos concorrentes, pouca diferenciação, precisa de alguém para olhar para isso. Eu acho que o mercado B2C já tinha isso de uma maneira mais natural, no geral. Então, acho que não é porque não precisa PMM, precisa das pessoas com as mesmas habilidades. Talvez o cargo em si, tipo, tá, eu entendo, de repente, não, eu não preciso ter um PMM porque não tem ninguém. Não, já tem pessoas fazendo isso.
nesse sentido, sim. Mas a habilidade do PMM, com certeza precisa ter. Eu acho que não tem como dizer que não, sabe? Mas daí o nome do cargo, daí acho que daí, enfim, de repente, até pode fazer sentido, né? Mas a habilidade não faz diferença no fim do dia, né? Qual é o teu cargo, mas se deveria existir para qualquer tipo de empresa, assim. Eu concordo com o Felipe. E, assim, chutando aqui um ponto sobre o papel do PMM no B2C, assim, tipo, totalmente minha opinião, e até alguém fez uma pergunta, assim, se dos produtos B2B por terem um tempo maior de vendas, etc. Cara, às vezes eu acho que no B2C é muito mais desafiador. Assim, você trabalhar e a importância de uma pessoa que tem as skills de PMM, como o Felipe disse, trabalhando ali dentro de um produto B2C, sabe? Se você for ver, tipo, de fato, você olha a empresa B2B, se sacode a árvore ali, tem vários PMMs caindo, mas dentro do B2C, eu acho que isso fica muito mais requintado sobre o nosso papel, assim, tipo, a nossa atuação ali dentro e sobre como a gente gera diferenciação dentro daquele mercado para o consumidor final. Eu mentoro uma pessoa que está em PMM B2C e, tipo, ela chega com os desafios para mim que eu falo, caramba, como é que você vai resolver isso? Porque eu, como sua mentora, não sei. Assim, sabe, também, tipo, vamos aqui tentar resolver. Então, eu vejo como muito importante ter PMM dentro do B2C. Eu acho que acho que a mentalidade precisa mudar, assim, para que isso seja mais bem aceito dentro do mercado. Boa, perfeito. Laís, você quer complementar aqui para a gente queria só puxar? complementar rapidinho, Gabi, só esse ponto realmente da distinção. Eu estou atuando no momento numa fintech B2C de empréstimo consignado, cujo público são pessoas não nativas digitais, porque são aposentados e pensionistas do INSS. Então, das duas, ou são idosos já aposentados, ou são, enfim, pessoas que não têm um grau de escolaridade muito alto. E, cara, eu acho que uma das principais dores nossas, né, do fato de a gente não ter uma área de marketing de produto para refinar a proposta de valor, é não conseguir traduzir o produto para um público extremamente desafiador. Né? No B2B, por exemplo, a gente está vendendo para outras pessoas, principalmente quando a gente fala de software, né, quando a gente está falando de SaaS. A gente está vendendo para pessoas que têm um grau de escolaridade normalmente, né, já, sei lá, no mínimo ensino superior completo, pessoas que já estão no mercado de trabalho. Então, é uma barreira menos dificultosa, acho que é mais a tradução técnica do produto. No nosso caso, tem uma dificuldade de comunicação geral mesmo, e eu percebo também que os papéis eles se cruzam muito ali, por exemplo, times de growth, eu estou alocada na estrutura de product growth, mas eu estou fazendo tudo de product marketing. Hoje eu fiquei num quarto de guerra de 10 horas de duração, o dia inteiro, para lançar um produto. Então, eu estou fazendo go-to-market, eu estou fazendo lançamento de produto, eu estou fazendo tudo que um PMM faria, sendo que é alocada numa estrutura de growth e acoplando demandas de growth. Eu acho que a maior dificuldade que a gente sente, não sei se vocês já sentiram também, é essa, de você ter que absorver demandas de product marketing, porque ninguém está dando nome a isso, então alguém tem que pegar, normalmente é o pessoal de growth no B2C, e ao mesmo tempo tocar as demandas de growth no dia a dia. Acho que isso gera uma sobrecarga muito grande e dificulta, né? Os produtos B2C, eles também podem ser difíceis de traduzir, principalmente no meu caso, que estou numa fintech. Então, é um pouquinho desafiador, acho que por isso dessa pergunta e até pedindo ajuda mesmo para conseguir traduzir o valor da área, né? Ano que vem tem planos aí do pessoal implementar a área de marketing de produto lá. Estou torcendo para ir para lá também. Bom, deixa eu fazer só um comentário, Laís, porque eu acho que trouxe um ponto muito importante, que a gente falou aqui B2C, B2B, obviamente nem todas as empresas B2C são criadas da mesma forma, né? Tem empresas B2C que são muito grandes, vão ter muita estrutura, e B2C que são startups que vão ter todos os desafios de uma empresa B2B, startup sem uma área específica. Então, acho que quando eu comentei aqui, né, tipo, talvez o cargo PMM ele não faça tanta diferença, mas as habilidades, obviamente eu estou falando de uma empresa que já tem uma estrutura maior. Empresas menores, que tem uma pessoa que faz tudo, obviamente ter alguém lá que é especialista fazendo aquilo é muito melhor, né? Então, acho que esse é um ponto também que tem que levar em consideração, obviamente, né? Então, a gente, quando trabalha em startup, faz de tudo um pouco, você tem uma especialista para cuidar daquilo, é muito melhor, né? Então, obviamente, deveria ter o PMM ali, a pessoa, para poder ajudar no fim do dia. Perfeito. Aí, se eu puder colocar uma lei mundial aqui, a partir de hoje, vou aproveitar, que todas as empresas deveriam ter PMM. Amém. Vamos lá, né? Vamos fazer um universo nos ajudar e colocar e criar PMMs por aí. Isso vai ser bem importante. A gente extrapolamos aí 5 minutinhos.
agradeço demais pela presença de vocês, principalmente aqui o Felipe e a Rai. Foi incrível e eu sempre aprendo coisas novas com vocês. É maravilhoso poder ter espaço para trocar e escutar outros profissionais, assim, ou até criar essa identificação do tipo, ai meu Deus, eu não sou a única pessoa que passou por isso ou que passa por isso. Isso é muito legal. Então, valeu demais, gente. E antes também da gente fechar, aqui vou pedir para vocês, mandem os feedbacks, tá? A gente vai colocar um link aqui no chat para todo mundo. Então, mandem os feedbacks, contem pra gente como é que foi, pra gente poder melhorar e trazer papos também para vocês de outros temas, o que a gente pode adaptar, que isso vai ser muito importante. E aí, gente, a gente gosta de um spoiler, ainda mais para quem tá aqui com a gente às 8 horas da noite, então vamos de spoiler que a gente gosta. Temos então uma nova sessão aí de Chega Junto PMM para falar sobre PLG, que foi uma das coisas que esquentou na comunidade esses dias, o pessoal falou demais, então já tem data, já tem horário, já tem formulário de inscrição. Então, quem puder estar lá com a gente vai ser super legal. Vai ser ótimo conversar sobre isso e poder também dar voz aí para a comunidade para falar sobre esse tema que várias pessoas tiveram dúvidas, tá, gente? Então, o Felipe já está falando que o Vitor é mestre em PLG. Assim, expectativas foram criadas. É isso. Então se inscrevam que vai ser bem legal. E, para a gente fechar, temos um happy hour, então, na semana que vem, gente. Vamos sair aqui da cidade fria de Curitiba para chegar na cidade da Garoa. Então, como a gente vai para o PCamp, a gente vai fazer um happy hour com a galera. Quem estiver em São Paulo, for no PCamp, está super convidado para estar lá. A gente também colocou mais detalhes no LinkedIn, as meninas também podem compartilhar aqui no chat. E a gente espera ver vocês, não só através da tela do computador, mas ver ao vivo, que isso é bom e a gente só fortalece essas conexões. Então é isso, gente. Valeu demais. Muito obrigada. Bom descanso aí para todo mundo. E a gente se vê em breve. Valeu, pessoal.